Meus amigos, a partir deste momento, vamos complementar a apresentação que nós já realizamos, abordando com o tema Proposta de Governo para a cidade de Salvador, que em vídeo anterior nós delineamos as estratégias que seriam necessárias para enfrentar a pandemia da Covid-19. Nesta oportunidade, nós vamos apresentar a segunda parte da proposta de governo para a cidade de Salvador. E o nosso objetivo é delinear estratégias de como promover o progresso econômico, social e ambiental a médio e longo prazo. É importante observar que a proposta de governo que nós estamos apresentando, ela contempla duas partes. A primeira, como já lhes falei, nós especificamos as estratégias necessárias para combater a pandemia da Covid-19. E nesta oportunidade, nós vamos especificar as estratégias que são necessárias para soerguer a economia da cidade, promover o desenvolvimento social e ambiental da cidade de Salvador, complementando, portanto, a primeira parte da proposta. Isso significa dizer que os futuros gestores de Salvador, tanto os vereadores quanto o futuro prefeito, deveriam buscar soluções imediatas para os problemas gerados pela pandemia da Covid-19 e também para os problemas urbanísticos, econômicos, sociais e ambientais das cidades, a médio e longo prazo. Tanto a primeira como a segunda parte de nossa proposta servem de subsídio ou orientação para os eleitores de Salvador fazerem suas escolhas racionais sobre os vereadores e prefeitos mais qualificados para o combate efetivo à Covid-19 e mais comprometidos com a luta pelo progresso econômico, social e ambiental da cidade. Confrontando o que está sendo apresentado em nossa proposta com aquelas apresentadas pelos candidatos a esses cargos eletivos. Na prática, o que nós estamos propiciando aos ouvintes, às pessoas que assistem esse vídeo, estamos apresentando referenciais que devem servir de base a escolhas, as melhores escolhas que possam fazer quanto aos melhores candidatos a vereador e a prefeito. Os eleitores de Salvador precisam escolher vereadores e prefeitos que sejam os mais capacitados, portanto, e estejam efetivamente mais comprometidos com o combate à Covid-19 e com o progresso econômico, ambiental
e social da cidade, sem os quais não serão solucionados seus gigantescos problemas. O meu propósito ao apresentar o vídeo anterior como o vídeo que estamos apresentando neste momento é exatamente o de enfatizar a necessidade de que o eleitor abandone critérios que têm sido usual na escolha dos seus candidatos. De modo geral, as pessoas escolhem os seus candidatos baseado na amizade, na indicação de alguém a respeito de um determinado candidato. Muitos eleitores escolhem os candidatos baseados exclusivamente na questão político-ideológica, descurando muitas vezes da necessidade de eleger prefeito e vereadores que efetivamente trabalhem pelo progresso econômico, social e ambiental das cidades. E, além disso, sejam capazes de administrar a cidade no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Então, o que nós estamos procurando chamar atenção é para a necessidade de que o eleitor eleja parlamentares para a Câmara Municipal de Salvador e eleja um prefeito que esteja comprometido com as questões que nós estamos colocando, que nós já colocamos no vídeo anterior e que estamos acrescentando, complementando com o vídeo que ora apresentamos. De início, eu gostaria de dizer que para Salvador se desenvolver na plenitude, é preciso que o progresso econômico, o progresso ambiental e o progresso social ocorram simultaneamente. Para serem bem-sucedidos na implementação de suas políticas desenvolvimentistas, os vereadores e prefeito de Salvador precisam fazer com que os fatores impulsionadores do desenvolvimento existentes nos planos da economia, sociedade e território sejam amplamente utilizados na promoção do progresso econômico, ambiental e social, e que os fatores restritivos sejam eliminados ou neutralizados. Quer dizer, em outras palavras, os futuros gestores das cidades precisam fazer com que os fatores que impulsionam o desenvolvimento, fatores esses existentes nos planos da economia, no ambiente da sociedade e no território, sejam amplamente utilizados na promoção do progresso econômico, ambiental e social. E que os fatores restritivos, ou seja, aqueles obstáculos que existam, possam ser eliminados ou neutralizados. Esta é uma forma inteligente de gerir uma cidade. Isso significa dizer que a mais adequada sinergia entre os fatores existentes nos planos da economia, da sociedade e do território é decisiva para que se alcance o necessário desenvolvimento econômico, ambiental e social.
quando eu falo sinergia, eu faço referência à necessidade de que haja compatibilidade entre os fatores impulsionadores utilizados no processo de desenvolvimento existentes no plano da economia da cidade, no ambiente da sociedade de Salvador e no território, no seu território. É importante que esses fatores sejam compatibilizados para que se alcance o necessário desenvolvimento econômico, ambiental e social. Então, isto requer competências essenciais por parte dos vereadores e do prefeito. O cidadão de Salvador, como de qualquer cidade do Brasil, precisa fazer escolhas racionais, eleger pessoas que estejam em condições de fazer com que a cidade progrida, avance em benefício do bem comum. É esta a visão que nós estamos querendo colocar aqui em nossa apresentação. Então, nós vamos especificar para vocês exatamente o que fazer para alcançar, primeiro, como alcançar o progresso econômico de Salvador. Segundo, como alcançar o progresso ambiental de Salvador. E terceiro, como alcançar o progresso social de Salvador. Eu lhes falei que é importante que esses três objetivos eles sejam alcançados, e para que isso seja alcançado é necessário que os fatores impulsionadores existentes na economia da cidade, existentes na sociedade, no ambiente social e também no território, os recursos existentes no território sejam utilizados competentemente no sentido de fazer com que o progresso econômico, ambiental e social se realize. Bem, então vamos falar de início como alcançar o progresso econômico de Salvador. Posteriormente, vamos dizer como alcançar o progresso ambiental de Salvador. E, finalmente, vamos falar como alcançar o progresso social, que, na realidade, este deveria se constituir no principal objetivo de toda administração pública, seja de uma cidade, de um estado e de um país. Bem, como alcançar o progresso econômico de Salvador é o que vamos falar nesse momento. Bem, de início, podemos afirmar que o progresso econômico é sinônimo de desenvolvimento. Isso, digamos, é um consenso entre todos aqueles que lidam com o planejamento econômico de um país, de uma região, de uma cidade. O desenvolvimento de uma cidade só terá caráter progressista, veja bem, só terá caráter progressista se o crescimento econômico acontecer sem agredir o meio ambiente e com a distribuição da riqueza gerada. Portanto, o desenvolvimento de uma cidade só terá caráter progressista se o crescimento econômico acontecer sem agredir o meio ambiente e com a distribuição da riqueza gerada por toda a população. Não tem sentido, por exemplo, promover o desenvolvimento em que apenas uma parcela minoritária, privilegiada da população, seja beneficiária desse processo. A responsabilidade do administrador público é exatamente de propiciar essas condições. O progresso econômico não existe em Salvador. Isto é importante que se diga. De início, podemos afirmar, sem erro,
sem medo de errar. Progresso econômico não existe em Salvador, porque tem apresentado baixo crescimento econômico, apresenta degradação dos recursos naturais, deficiências de saneamento básico, na coleta e no tratamento de lixo, deficiências também na coleta e no tratamento de lixo, e deficiências na gestão da água, e a riqueza gerada na cidade não é compartilhada com a maioria de sua população. Salvador tem o 9º PIB do país, das capitais do país. O 20º PIB per capita do Brasil. E a 17ª renda per capita entre as capitais brasileiras, apesar de ser a 4ª capital do Brasil em população. Em princípio, o que se deveria esperar da 4ª capital do Brasil em população é que ela fosse também a 4ª no tamanho do produto interno bruto entre as capitais. Deveria ser o 4º, é o 9º no produto interno bruto e não o 4º. Deveria ser o 4º no PIB per capita, entretanto é o 26º. E é a 17ª cidade capital em renda per capita entre as capitais brasileiras, quando deveria estar em ser a 4ª. Então isso demonstra que existe um hiato muito grande entre aquilo que deveria ser e aquilo que é. Então a cidade do Salvador é uma cidade que apresenta muitos problemas e por isso pode-se afirmar que o progresso econômico não existe em Salvador. As 9 capitais nordestinas estão entre as 14 sedes estaduais com maior desigualdade de renda. E 4 delas são as de maior iniquidade no país: Recife, Maceió, Salvador e Fortaleza. E 4 delas são as de maior iniquidade do país, como já lhes falei: Recife, Maceió, Salvador e Fortaleza. Essas são as 4 piores do ponto de vista das condições sociais. São aquelas que apresentam maior desigualdade de renda. Salvador aparece com taxa de desemprego de 17,7%, isso antes da pandemia do novo coronavírus. Provavelmente esses números, inclusive aqueles dados que eu coloquei sobre a renda per capita, sobre o PIB, provavelmente deve ter apresentado uma degradação, uma deterioração muito grande em função da pandemia. Então Salvador aparece com a taxa de desemprego de 17%, mas provavelmente isso deve estar o dobro, está na ordem de 30% em termos de desemprego. E antes da pandemia, essa taxa de desemprego em Salvador era a maior entre as capitais brasileiras. E aí é ainda a segunda maior cidade no quesito desocupados entre as regiões metropolitanas do país. Em Salvador, a proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza era quase a metade da encontrada na Bahia como um todo. 2 em cada 10 habitantes de Salvador se encontra, ou se encontrava antes da pandemia, abaixo da linha da pobreza. Ou seja, 20% da população da cidade. Ou seja, 24,2% da população do município. O equivalente a 715 mil pessoas. Salvador tem a segunda maior população do país morando em favelas,
segunda maior população morando em favelas. Segundo o IBGE. Todos esses dados que eu estou apresentando, tem como fonte o IBGE. Fontes, dados oficiais. Mais de 33% da população de Salvador vive em favelas e mais de 14 mil pessoas vivem nas ruas. 14 mil pessoas vivem na rua. Esta situação aconteceu antes da propagação da Covid-19 em Salvador. Muito provavelmente ela foi agravada com a pandemia da Covid-19. É preciso observar que o progresso econômico de uma cidade requer, para se realizar, que esse progresso se realize, a utilização dos fatores impulsionadores, como eu já lhes falei logo no início da nossa apresentação, dos fatores impulsionadores do desenvolvimento nos planos da economia, da sociedade e do território. É importante observar que uma cidade, como um país ou uma região, a cidade, o país e a região, do ponto de vista metodológico, é importante que se analise do ponto de vista do desempenho do sistema econômico, como a economia funciona. É um aspecto. Outro aspecto é como a sociedade participa desse processo, como colabora nesse processo, através das instituições, das pessoas. E o território, em termos dos recursos existentes, sejam os recursos naturais existentes no espaço do município, ou de uma região, ou de um país, não só os recursos naturais, como também os recursos construídos pelo homem, como as infraestruturas implantadas pelo homem. Então, como eu disse, para que esse progresso econômico se realize, é necessário a utilização dos fatores impulsionadores do desenvolvimento dos planos da economia, da sociedade e do território. Aqui nós temos um gráfico que mostra o tripé economia, sociedade e território. Este é o tripé com base no qual os gestores de uma cidade têm que observar, identificar em cada um desses setores, economia, sociedade e território, quais são os fatores existentes em cada um deles que possam ser utilizados com efetividade para promover o progresso econômico, ambiental e social. Então, quando eu falo tripé, na realidade é o tripé do processo de desenvolvimento. Eu chamo a atenção de todos vocês que esta abordagem, esse entendimento que nós estamos aqui colocando a respeito do tripé, isso foi produto da pesquisa que nós realizamos quando fizemos o nosso doutorado na Universidade de Barcelona em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Regional. E pesquisamos vários países do mundo, desde os países desenvolvidos, como Estados Unidos, os países da Europa, Alemanha, França, Inglaterra. Analisamos também países como a Austrália e Nova Zelândia. Analisamos o Brasil,
América Latina. Analisamos também países asiáticos como Japão, Coreia do Sul, China. Então, a partir dessa pesquisa que nós realizamos, nós chegamos a essa conclusão de que todos esses países que alcançaram um elevado patamar de desenvolvimento, eles procuraram compatibilizar os fatores impulsionadores do desenvolvimento existentes em cada um desses setores. Como já lhes falei, a economia, sociedade e território. Bem, todos os países e regiões e cidades bem-sucedidos na senda do desenvolvimento conseguiram estabelecer uma adequada sinergia ou compatibilidade entre os planos da economia, da sociedade e do território. Para delinear as políticas desenvolvimentistas de cada país ou região, é preciso que sejam identificados os fatores internos e externos. Aí temos que analisar no que diz respeito à economia, no que diz respeito à sociedade e no que diz respeito ao território, quais são os fatores internos, quer dizer, internos à cidade, por exemplo, ou à região, ou ao país. E os externos, ou seja, fatores externos à cidade, ao país ou à região, que condicionam o seu desenvolvimento. Quando eu falo fatores internos e externos que condicionam, é importante verificar quais são aqueles que colaboram favoravelmente ao processo de desenvolvimento e aqueles que contribuem para dificultar o processo de desenvolvimento, obstacular o processo de desenvolvimento. Para delinear as políticas desenvolvimentistas de cada país ou região, é preciso que sejam identificados, como já disse, os fatores internos e externos, condicionantes do desenvolvimento econômico e social. Em seguida, caracterizar aqueles que são impulsionadores e restritivos, como já lhes falei. Nesse sentido, é importante observar, quando nós traçamos aquele gráfico em que mostramos o tripé economia, território, sociedade, o que eu quero dizer é o seguinte: quem planeja, quem administra uma cidade, um país ou uma região, ele tem que procurar estabelecer a sinergia, ou seja, a relação entre economia, sociedade. Ver que existe aqui tem que haver uma troca, relação entre economia e sociedade. Uma relação entre economia e território. Tem que haver reciprocidade. Tem que haver uma ação recíproca, quer dizer, é como se fosse uma rua de mão dupla. E aqui também entre sociedade e território. Na medida que essa compatibilidade exista entre esses três fatores, aí nós teríamos condições de promover o desenvolvimento econômico e social. Mas eu acrescentaria, e ambiental, porque o ambiental também tem que ser incorporado nesse processo. Bem, os fatores impulsionadores, agora vamos falar. Eu falei dos fatores impulsionadores e também falei dos fatores restritivos. Aí, os fatores impulsionadores do desenvolvimento, isso daí do ponto de vista geral. Isso se aplica a uma cidade, a um país ou uma região. Os fatores impulsionadores do desenvolvimento no plano da economia dizem respeito à disponibilidade de capital como fator de produção. Disponibilidade de capital significa disponibilidade de capital para investir na atividade produtiva como fator de produção. Segundo,
O segundo fator impulsionador é a existência de demanda interna e externa para os produtos e serviços. Então, para impulsionar o desenvolvimento é preciso que haja demanda interna, ou seja, que as pessoas disponham de recursos, de renda suficientes para poder adquirir bens e serviços e, com isso, impulsionar o desenvolvimento no plano da economia. Terceiro, a presença de empreendedores internos e externos interessados em investir. Então é preciso que tenham pessoas dentro da cidade, ou dentro de um país, ou de uma região, que esteja predisposta a investir para promover o desenvolvimento. Esse é um fator impulsionador. Então estou falando dos fatores impulsionadores. Disponibilidade de capital, é preciso que haja recursos financeiros, capital, para investir na atividade produtiva. Tem que haver demanda, e para haver demanda é preciso que as pessoas, a população, disponha de renda suficiente para atender, para demandar produtos e serviços. É que é necessário que hajam empreendedores internos e externos interessados em investir. O quarto fator impulsionador é a existência de uma estrutura industrial competitiva. Estou aqui listando os itens que são importantes para caracterizar o que é que pode impulsionar ou não o desenvolvimento de um país, de uma região ou de uma cidade. O quinto fator é a presença de um ambiente empresarial competitivo, que contribui para a inovação de produtos e processos. Os fatores. Agora, eu falei dos fatores impulsionadores no plano da economia. Agora eu vou falar dos fatores impulsionadores do desenvolvimento do plano da sociedade. Esses fatores impulsionadores dizem respeito à disponibilidade de recursos humanos, gente qualificada, capacitada para poder colocar a mão na massa e fazer com que a economia funcione, com que as atividades produtivas funcionem. Além da disponibilidade de recursos humanos, é preciso recurso de conhecimento como fator de produção. Como recurso de conhecimento, nós podemos citar, por exemplo, instituições de ensino qualificadas, como universidades, por exemplo, centros de educação profissional, tá certo? Como Senai, Cimatec, Cefet, o antigo Cefet, né? Que forma quadros profissionais capacitados de exercer atividades nas várias áreas econômicas. A presença de empreendedores internos interessados em investir, é importante que a sociedade apresente gente com essa disposição de investir e capazes de investir, não só que existam empreendedores para investir, mas que eles sejam capazes de empreender e serem bem-sucedidos no empreendimento. Em terceiro lugar, a disponibilidade de infraestrutura social. É importantíssimo isso. Ou seja, educação, é necessário que hajam instituições educacionais qualificadas, estruturas, sistemas de saúde bem estruturados, em condições de atender às necessidades da população, é que haja uma infraestrutura no sentido de propiciar habitação e saneamento básico em toda a cidade. E no plano do território, os fatores impulsionadores do desenvolvimento do plano do território dizem respeito à disponibilidade de infraestrutura econômica, como energia, transportes e comunicações. Além disso, a estrutura urbana compatível com as necessidades. Terceiro, a existência de um potencial de desenvolvimento endógeno, ou seja, que a região, a cidade, ou a região, ou o país, vamos dizer assim, ela disponha de recursos naturais
que sejam, digamos assim, capazes de, se devidamente utilizados, racionalmente utilizados, impulsionar o desenvolvimento das cidades, do país ou da região. Então, esses são esses fatores impulsionadores do desenvolvimento. Eu pude identificar, como já lhes disse, durante a pesquisa que realizei na época em que realizamos o doutorado pela Universidade de Barcelona, em 2003. Bem, vamos analisar o caso de Salvador. Como estão esses fatores impulsionadores? Em Salvador, os fatores impulsionadores do desenvolvimento no plano da economia não ocorrem, porque há insuficiência de capital local para investimento. A maior parte dos investimentos que acontecem não só em Salvador, mas em toda a região metropolitana, eu diria até em todo o estado da Bahia, os grandes investimentos realizados na Bahia foram investimentos de empreendedores de fora, empreendedores de fora da Bahia. E no caso de Salvador, a maior parte, grande parte dos empreendimentos são realizados por empreendedores de fora de Salvador. Então, há insuficiência de capital local. Por isso, isso é que gera esse problema que nós enfrentamos. É pequena a demanda interna de produtos e serviços. Por quê? Porque a maioria da população é predominantemente de baixa renda. É pequena a produção interna para atender a demanda externa de produtos e serviços. A produção interna de produtos e serviços em Salvador é pequena para atender a demanda externa de produtos e serviços, ou seja, porque não há política de produção para exportação de produtos e serviços para outras cidades da Bahia e de outros estados do Brasil e para o exterior. Praticamente, grande parte dos produtos e serviços consumidos em Salvador são oriundos, grande parte desses produtos tem como origem outras cidades e outros estados do Brasil. Em Salvador, nós temos o absurdo, até para exemplificar, as fitinhas de Senhor do Bonfim, elas não são produzidas em Salvador. Elas são produzidas fora de Salvador e são vendidas aqui em Salvador. Quer dizer, não há iniciativas locais no sentido de produzir, não só para atender a demanda interna, como também para atender a demanda externa de produtos e serviços. E isso também, a pequena demanda interna e externa de produtos e serviços, faz com que não haja empreendedores internos e externos interessados em investir. Isso também tem muito a ver com isso. O fato de que o mercado interno de Salvador é um mercado raquiticamente insuficiente e que faz com que muitos empreendedores não investam, exatamente porque não tem a escala necessária para fazer com que seus investimentos se tornem viáveis. Além disso, não existe em Salvador estrutura industrial competitiva. Em primeiro lugar, porque o parque
industrial instalado na região metropolitana é constituído por grandes empresas não sediadas nas cidades. Em primeiro lugar, não há indústrias em Salvador. As indústrias que existiam em Salvador foram transferidas ao Centro Industrial de Aratu, e as novas que surgiram se instalaram no Centro Industrial de Aratu ou no Polo Petroquímico de Camaçari. Então significa dizer que houve um processo de desindustrialização de Salvador. Então, a inexistência de uma estrutura industrial em Salvador faz com que não haja uma estrutura industrial competitiva. E, além disso, o parque industrial instalado na região metropolitana é constituído por grandes empresas que não têm sede na cidade de Salvador. A maior parte delas, a sede está localizada em São Paulo. E, em consequência, não existe um ambiente empresarial competitivo nas cidades, cujo trabalho de inovação de produtos e processos se realiza fora dela. Quer dizer, ao invés de se realizar dentro de Salvador, isso acontece fora de Salvador. Para reduzir as fragilidades existentes em Salvador, eu não falo para solucionar, porque para solucionar isso requer um esforço muito, muito grande, que inclusive requer até uma ação do próprio governo do estado da Bahia. Quer dizer, a prefeitura não teria capacidade suficiente para solucionar esse tipo de problema. Então, mas para reduzir essas fragilidades existentes em Salvador, no plano da economia, é preciso que os vereadores e prefeitos de Salvador planejem e elaborem projetos para realizar investimentos públicos e privados, internos, de origem interna e externa, visando elevar a produção interna de produtos e serviços para suprir a demanda interna de Salvador, ou seja, desenvolver uma política de substituição de importações. Por exemplo, produtos e serviços que são consumidos em Salvador e que vêm de fora, que sejam produzidas internamente. Deveria haver incentivo nesse sentido, nessa direção. Então, deveria elaborar projetos para realizar investimentos públicos e privados, internos e externos, visando elevar a produção interna de produtos e serviços para suprir a demanda interna de Salvador e também a externa, ou seja, de cidades da Bahia, do interior da Bahia, e de outros estados do Brasil e até do exterior. Deveria haver um esforço desenvolvimentista no sentido de desenvolver uma produção em Salvador voltado para atender a demanda interna de produtos e serviços, mas também para atender mercados fora de Salvador. Além disto, os vereadores e o futuro prefeito deveriam suprir as necessidades de infraestrutura econômica, energia, transportes e comunicações, bem como criar incentivos para que as grandes empresas instaladas no Parque Industrial da região metropolitana de Salvador implantem estruturas de pesquisa voltadas para a inovação de produtos e processos, articuladamente com as universidades e centros de pesquisa existentes em Salvador. Então, estas seriam ações absolutamente necessárias. Os vereadores e o prefeito de Salvador deveria se preocupar com um esforço de promoção do progresso econômico da cidade, desenvolvendo essas ações que há pouco citei.
papel do prefeito, de modo geral, e dos vereadores da cidade, de modo geral, tem se restringido a lidar com os problemas pontuais que surgem, sobretudo com relação à infraestrutura da cidade, que são demandados à prefeitura e aos próprios vereadores, no sentido de que sejam solucionados, ou se preocupam, por exemplo, com o trabalho que alguns chamam de requalificação, quer dizer, um embelezamento da cidade. Claro que é importante, esse trabalho é muito importante que seja feito, melhorar os parques da cidade, para tornar a cidade mais agradável, né, do ponto de vista da convivência. Mas esse trabalho não atinge a essência do progresso econômico. Eu diria o seguinte, que é um trabalho paliativo. Melhora a aparência da cidade, é como se diz, é como se fosse um trabalho, como eu diria, que não atingiria a essência dos reais problemas que precisam ser enfrentados, como há pouco citei no campo da economia. Então, o esforço do prefeito e dos vereadores devia estar voltado para isso. E isso não tem acontecido. As administrações de Salvador pouco têm feito, eu diria, praticamente nada faz no sentido da promoção do desenvolvimento econômico da cidade. Houve um esvaziamento industrial de Salvador e nada foi feito no sentido de compensar essa fragilidade que a cidade apresenta. Salvador se tornou basicamente uma cidade dormitório. É preciso transformar Salvador numa cidade dinâmica, onde o processo de desenvolvimento está lá presente, em que todos, prefeitura, a sociedade e todos o setor produtivo estejam articuladamente trabalhando no sentido do progresso econômico. E é evidente que o progresso econômico é importante porque é ele que cria as condições para gerar emprego e elevar o nível da renda da população. Em Salvador, os fatores impulsionadores do desenvolvimento no plano da sociedade também não ocorrem, porque há insuficiência de recursos humanos qualificados e recursos de conhecimento utilizados. Eu diria o seguinte, há pouca gente qualificada para atender às necessidades que impõem o processo de desenvolvimento, e também os recursos de conhecimento existentes são mal utilizados, ou não são utilizados, como as universidades, por exemplo, que ficam à margem, não contribuem efetivamente com o processo de desenvolvimento. A própria prefeitura de Salvador não demanda das universidades uma contribuição que, na minha opinião, seria muito importante no sentido da promoção do desenvolvimento das cidades. Além disto, não há em Salvador empreendedores internos e externos interessados em investir, devido à pequena demanda interna e externa de produtos e serviços, exatamente por conta da renda baixa. Nós mostramos que Salvador é uma das cidades de renda per capita mais baixa no Brasil, entre as capitais, né? E claro que isso faz com que a demanda interna e também externa de produtos e serviços
seja baixa. São precários os serviços de educação, saúde, habitação e saneamento. Então, tudo isso contribui para que, no plano da sociedade, ao invés de se constituírem fatores de impulsionador do desenvolvimento, se constituem fatores restritivos. Porque você tem saneamento precário na cidade, habitação insuficiente, uma prova disso é a quantidade de gente que mora na rua, milhares de pessoas moram na rua. Para superar as fragilidades sociais existentes em Salvador, no plano da sociedade, é preciso que os vereadores e prefeitos planejem e elaborem projetos para realizar investimentos públicos e privados, visando desenvolver o sistema de educação em todos os níveis, para melhor qualificar os recursos humanos. É importante que a prefeitura se esforce no sentido de saber quais são as necessidades de recursos humanos qualificados que o sistema produtivo da cidade demanda, não só o sistema produtivo atual, mas o que potencialmente deva ser desenvolvido na cidade, a fim de que o sistema de educação prepare esses quadros técnicos para atender a essa demanda, seja a demanda atual, mas também a demanda futura. Utilizar o sistema de ciência e tecnologia existente das universidades e centros de pesquisa para oferecer os recursos de conhecimento necessários ao processo de desenvolvimento das cidades. É importante que a prefeitura se articule com as universidades, com os centros de pesquisas, no sentido de colher subsídios e ver como é que se articula essas instituições com o setor produtivo. É a prefeitura atuando como um elo articulador das ações entre o setor produtivo e as instituições de pesquisa e universidades. Isso não existe. Então é importante que isso aconteça. É necessário que os vereadores e o futuro prefeito promovam investimentos na infraestrutura social, como educação, saúde, habitação e saneamento básico, e na estrutura urbana das cidades, visando a melhoria das condições de vida da população. Visando a melhoria das condições de vida da população. Incentivar investidores internos e atrair investidores externos para levar a produção interna de produtos e serviços para suprir a demanda interna de Salvador e também a demanda externa de cidades da Bahia e de outros estados do Brasil e até do exterior, visando a geração de renda, riqueza e emprego nas cidades. Nada disso que nós estamos propondo acontece. Nunca aconteceu na cidade de Salvador. Então é importante que haja uma quebra de paradigma, que essa atitude contemplativa do gestor da cidade seja radicalmente modificada. Para isso é importante que o eleitor escolha candidatos a vereador e prefeito que tenham esse tipo de preocupação. E que tenham uma visão abrangente do processo de desenvolvimento de uma cidade, né? Porque administrar uma cidade não é uma tarefa simples. Isso requer realmente competências essenciais para poder levar avante ações dessa natureza que nós estamos propondo. Em Salvador, os fatores impulsionadores do desenvolvimento no plano do território também não ocorrem. Não ocorre na economia, não ocorre na sociedade e também no território. Porque, mesmo havendo disponibilidade da infraestrutura de energia e comunicações,
que por sinal não são responsabilidade da prefeitura, mas sim de empresas ligadas ao setor de energia, ou seja, Petrobras, Coelba, ou de comunicações, como as várias operadoras de telecomunicações que existem, que independem da ação da prefeitura. Apesar disso, de haver essa disponibilidade, não há planejamento racional para a infraestrutura de transportes, que é uma tarefa da prefeitura. Um planejamento da infraestrutura de transporte da cidade não é racional. Nós vamos demonstrar mais adiante quando abordarmos a questão da mobilidade urbana na cidade. É frágil a estrutura urbana de Salvador e não há adequado aproveitamento do potencial de desenvolvimento endógeno, ou seja, do potencial existente na cidade, dos recursos existentes na cidade, que é representado pelo elevado contingente de desempregados não aproveitados. Isso significa um inadequado aproveitamento de um recurso que a cidade tem e que não é aproveitado devido ao grande número contingente de desempregados. Pelo grande patrimônio histórico e cultural subutilizado e pela massa crítica existente nas universidades não utilizada, entre outros fatores. Para superar as fragilidades existentes em Salvador, no plano do território, é preciso que os vereadores e prefeitos planejem e elaborem projetos para realizar investimentos públicos e privados na reestruturação e racionalização da infraestrutura de transporte e na melhoria da estrutura urbana da cidade, bem como promover o aproveitamento do potencial endógeno existente na cidade relacionado com os serviços de consumo coletivo, notadamente educação e saúde. Então esses serviços precisam ser melhor estruturados. E outros serviços de consumo intermediário ou final, como por exemplo nas áreas de engenharia, transporte e comunicações, telecomunicações. Os serviços empresariais relacionados com serviços, turismo de lazer e de negócios, atividades ligadas à economia criativa e à economia social solidária. O progresso econômico de Salvador só se realizará na plenitude se os vereadores e prefeitos adotarem as estratégias seguintes. Aqui eu vou listar quais são as estratégias necessárias para promover o desenvolvimento de Salvador. Estratégias de desenvolvimento do setor turístico. Por exemplo, é importante modernizar o Porto de Salvador para viabilizar as operações de embarque e desembarque de mercadorias e de passageiros. É importante que se divulgue amplamente no Brasil e no exterior o Carnaval de Salvador para atrair o máximo de turistas quando a pandemia do novo coronavírus estiver superada. Essa questão do Carnaval para Salvador, eu diria que é um dos fatores impulsionadores importantes e que, certamente, enquanto prevalecer a pandemia do novo coronavírus, o Carnaval estará comprometido. Mas superado o problema da pandemia do novo coronavírus, deve haver um esforço gigantesco no sentido de promover o Carnaval de Salvador para atrair o máximo de turistas. É importante estimular o turismo de negócios,
em Salvador, levando em conta as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. É importante incentivar investimentos turísticos de cunho cultural e ambiental, nos limites da cidade antiga, levando em conta as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. Adotar medidas para tornar os empreendimentos turísticos localizados em Salvador tão atrativos quanto os existentes no litoral norte. É um fato que é preciso observar, é que há muitos casos de turistas que chegam no aeroporto de Salvador e se deslocam imediatamente para o litoral norte. E muitos desses turistas deixam, inclusive, de visitar Salvador. Muito provavelmente porque já conhecem Salvador, então estão mais interessados nos atrativos existentes no litoral norte. Então, para compensar esse fato, é importante que se desenvolvam empreendimentos turísticos tão atrativos em Salvador quanto os existentes no litoral norte. Que Salvador também se torne um local que possibilite a vinda de turistas. É preciso elaborar um plano de recuperação e preservação do Centro Histórico de Salvador, que abriga o maior acervo barroco do mundo, fora da Europa, que poderia gerar milhões de reais à economia da cidade com o desenvolvimento do turismo. Lamentavelmente, o nosso Centro Histórico está em processo acelerado de arruinamento. E, além disso, transformar Salvador como portão e portal de entrada para o norte e nordeste do país. Estas são estratégias que, na nossa opinião, deveriam ser implementadas para promover o desenvolvimento do turismo nas cidades. Outra estratégia que nós estamos propondo é de desenvolvimento para a indústria da construção civil em Salvador. É importante que incentivar a expansão imobiliária em Salvador com a concessão de incentivos fiscais para quem constrói e também para o comprador do imóvel. Sobretudo, compradores de imóveis de fora de Salvador. Incentivar o fortalecimento de empresas baianas de construção civil pesada, responsável pela execução de obras de infraestrutura e edificações. É importante incentivar a construção de imóveis de alto padrão para o segmento de renda alta, de média baixa e também para o segmento de renda média e também de renda baixa. Ou seja, construção de imóveis para atender a todos os segmentos da população. Incentivar novos empreendimentos imobiliários direcionados ao setor empresarial. Incentivar a expansão da construção civil em Salvador para reduzir o déficit habitacional existente. Dotar a cidade de infraestrutura urbana que dê suporte aos novos empreendimentos imobiliários. Então, essas são as estratégias relacionadas com o desenvolvimento da indústria da construção civil em Salvador, que é um segmento muito importante. Outra são estratégias de desenvolvimento para a produção de bens e serviços em Salvador. Como nós já observamos, Salvador não produz nem para atender suas necessidades, e muito menos para atender necessidades de cidades do interior ou até de outras regiões do país. Então é preciso incentivar o desenvolvimento da pequena indústria urbana de alimentos, materiais de construção, construção residencial, mobiliário, gráficas e expansão de serviços pessoais, de serviços
imobiliários, do varejo de bairro, bem como do comércio de materiais de construção. É importante incentivar investimentos em serviços de consumo coletivo, notadamente educação e saúde. Importante que haja incentivos para investimentos na área de educação e saúde e outros serviços de consumo intermediário ou final ligados à área de engenharia, transporte e telecomunicações em Salvador. Fortalecer instituições dedicadas à educação superior localizadas em Salvador, porque inclusive elas são detentoras de recursos do conhecimento que devem ser utilizadas no processo de desenvolvimento da cidade. Incrementar em Salvador os serviços empresariais, Business Service, ou mais precisamente, Business to Business Service, ou seja, serviços que sejam prestados entre empresas para se constituírem na coluna vertebral da economia soteropolitana do século XXI. E para que isso aconteça, é necessário que haja uma contribuição importante das instituições de ensino e de pesquisa. Criar as condições para Salvador se capacitar na oferta de 3 tipos de serviços. Primeiro, Business Service, isto é, serviço de consumo intermediário, que asseguram uma infraestrutura capacitada a atrair e manter investimentos, entre os quais se destacam os serviços empresariais intensivos em conhecimento, ou seja, por exemplo, empresas que operam, por exemplo, na área de consultoria empresarial, logística empresarial, etc. Né? Segundo, criar as condições para oferecer serviços de turismo de lazer e de negócios, incluindo 2 de seus segmentos mais dinâmicos, o turismo cultural e o de eventos. E, em terceiro lugar, que Salvador se capacite a oferecer serviços sociais de consumo coletivo, que podem ser crescentemente exportados para outras regiões da Bahia e mesmo para outros estados, notadamente nas áreas de educação, ensino superior e saúde, por exemplo, o polo médico. Então é importante que a prefeitura se articule com as instituições do ensino no sentido de que elas estejam capacitadas a prestar serviços não só para as cidades, mas também para exportar para outras cidades da Bahia ou de outros estados, na área de ensino, como também no setor médico. Quer dizer, nós hoje temos uma rede de instituições médicas muito importantes que poderiam ser inteligentemente utilizadas, não só para prestar serviços à população de Salvador, mas também prestar serviços para o interior, como também para outros estados do Nordeste. Desenvolver a economia criativa em Salvador, que se refere a atividades com potencial socioeconômico, que lidam com criatividade, conhecimento e informação, combinando a criação, produção e a comercialização de bens criativos, de natureza cultural e de inovação, como moda, arte, mídia digital, publicidade, jornalismo, fotografia e arquitetura. Em comum, empresas da área dependem do talento e da criatividade para efetivamente existirem. Elas estão distribuídas em 3 diferentes áreas. Então, por exemplo, arquitetura, publicidade, design, artes e antiguidades, artesanato, moda, cinema e vídeo, televisão, editoração e publicações, artes cênicas, rádio, softwares de lazer, música. A prefeitura devia tentar articular, desenvolver capacitar a cidade na área de economia criativa nessas 3 diferentes áreas que há pouco citei. E uma dessas áreas tem uma importância muito grande em Salvador. Haja visto o fato de Salvador ser uma cidade musical por excelência.
Não é por acaso que Salvador é responsável, foi responsável e é responsável pela existência de grandes compositores da música popular brasileira e não só de relevância nacional, mas de relevância internacional. Além de desenvolver a economia criativa em Salvador, é importante desenvolver a economia social e solidária, que é uma forma diferente de gerar trabalho e renda em diferentes setores, seja nos bancos comunitários, nas cooperativas de crédito, na questão do comércio justo, nos clubes de trocas, etc. Constitui uma nova forma de organização do trabalho e das atividades econômicas em geral, emergindo como uma importante alternativa para a inclusão de trabalhadores no mercado de trabalho, dando uma nova oportunidade aos mesmos através da autogestão. A economia social e solidária ela é um empreendimento que já vem sendo aplicado na Europa desde o final do século XIX. E na França, por exemplo, representa 10% do produto interno bruto do país. Exatamente com empreendimentos que não são voltados para a produção do lucro. São empresas que existem exatamente para resolver os problemas do desemprego. Então, essa é são duas das armas importantes para fazer frente ao desemprego, seria a economia criativa e também a economia social e solidária. Uma outra estratégia que é importante considerar são as estratégias de desenvolvimento da estrutura urbana da cidade. A estrutura urbana representa um conjunto de infraestruturas que formam espaço onde se efetiva a aglomeração urbana e ainda o conjunto das instalações dos processos individuais de produção e da reprodução, o uso do solo que ocupam as localizações daqueles espaços. A estrutura urbana de uma cidade, como é o caso de Salvador, está em permanente mutação como resultado de processo de produção, transformação do espaço, como requisito de sua adaptação às condições mutantes da reprodução social. Compete aos vereadores e prefeitos de Salvador realizarem não apenas novos investimentos na expansão e modernização das estruturas físicas urbanas, mas também na manutenção das estruturas existentes. A responsabilidade pelos problemas de deslizamento de encostas, alagamentos e desmoronamento de edificações situadas nas encostas das cidades, e em especial no centro histórico, que tem afetado Salvador, tem sido atribuído às chuvas intensas. No entanto, elas resultam fundamentalmente da má gestão da cidade ao longo de sua história, cujos gestores não têm sido capazes de evitar a ocorrência de desastres, que têm danificado a estrutura urbana e vitimado muitas pessoas. É preciso, portanto, que haja planejamento, gestão e controle de inundações nas cidades. É preciso que, no enfrentamento desses problemas estruturais, que há pouco citei, se utilize a engenharia. A engenharia existe exatamente para oferecer soluções que permitam, se não a solução definitiva do problema, pelo menos minimizar os efeitos danosos dos problemas que ocorrem comumente em uma cidade como Salvador, como deslizamento de encostas, alagamentos e desmoronamento de edificações nas encostas. Por sua vez, a deterioração do centro histórico de Salvador se manifesta no fato de existirem vários casarões em estado de arruinamento e uma aberrante degradação social.
caracterizada pela pobreza extrema, criminalidade e prostituição endêmicas. O Centro Histórico de Salvador abriga o maior acervo barroco do mundo, fora da Europa, além de guardar monumentos da época do Brasil colonial. No momento, boa parte desse riquíssimo patrimônio, que poderia gerar milhões de reais à economia da cidade, com o desenvolvimento do turismo, encontra-se em processo de arruinamento. É preciso, portanto, recuperar os imóveis em processo de arruinamento das cidades. É uma tarefa que tem que ser assumida pelos vereadores e pelo futuro prefeito de Salvador. Para impedir que ocorram os desmoronamentos nas áreas de encostas, é preciso que haja fiscalização dos órgãos competentes da prefeitura para impedir que edificações sejam construídas em áreas impróprias. É preciso que haja planejamento governamental voltado para a eliminação do déficit habitacional. É inadmissível que existam pessoas morando nas ruas e pessoas vivendo em habitações precaríssimas em grande parte da periferia da cidade. É preciso que haja investimentos da prefeitura, não só em habitação popular, mas também obras de contenção e drenagem de água de encostas e urbanização de áreas ocupadas indevidamente. Para evitar a deterioração do Centro Histórico de Salvador, é preciso que haja investimentos públicos na manutenção das edificações e na busca de solução para os problemas sociais das cidades. Essas são as estratégias que absolutamente necessárias relacionadas com o desenvolvimento da estrutura urbana de Salvador. A estratégia de desenvolvimento do sistema racional de mobilidade urbana para a população e cargas de Salvador é o que eu recomendo a partir desse momento. No caso de Salvador, como na maioria das cidades brasileiras, há uma rede de vias sobre o asfalto, que em sua maioria serve apenas aos carros. Se essas vias fossem repartidas com outros modais, ganharia muito. A pior coisa que se pode fazer para uma cidade é deixar os carros circularem livremente, porque eles ocupam espaço cada vez maior. Seria importante não criar em Salvador mais ruas para mais carros, para que mais carros possam se locomover. O plano urbanístico de Salvador deveria categorizar as ruas já existentes de acordo com a sua função. É importante que haja uma redefinição do papel das ruas da cidade. É necessário que sejam criadas ruas, como por exemplo, ruas residenciais, que deveriam possuir espaço para a entrada de carros e motos dos que lá habitam, além de possuir livre circulação de bicicletas e pedestres, além de permitir o transporte público. Deveria haver ruas de compras pequenas, onde devem ser feitas para serem percorridas a pé, mas podem ter também transporte público. Nessas ruas, as calçadas devem ser largas, sem estacionamento para carros, que na maioria dos casos nem devem circular por elas. Eu falo ruas de compras pequenas. Deveria haver ruas comerciais com muito trânsito, onde existam áreas de shopping com grande circulação de carros, com estacionamento nas ruas, mas sem transporte público.
e sem ciclovias. Além disso, deveria ter avenidas largas arteriais que ligam bairros e áreas importantes que são vias expressas que possuem transporte público, carros e ciclovias. Deveria haver, digamos assim, essa caracterização de ruas de acordo com essa classificação que há pouco citei. Ou seja, deveriam haver ruas residenciais, ruas de compras pequenas, ruas comerciais com muito trânsito, além das avenidas largas arteriais que ligam bairros e áreas importantes, os que são vias expressas que possuem transporte público, carros e ciclovias. E, finalmente, rodovias intermunicipais, que possuem circulação de veículos pequenos e grandes de carga e ligam a cidade aos municípios vizinhos. Então é importante que no planejamento do transporte dentro de Salvador haja uma classificação da melhor forma possível dentro dessas características. Em Salvador deveria existir sistema de pedágio urbano similar ao de Amsterdã e Londres. Essa categorização que há pouco citei existe tanto em Amsterdã quanto em Londres. Quem quiser circular de carro no centro da cidade, tanto em Londres como em Amsterdã, paga uma taxa. Para desencorajar, aqui no caso de Salvador, nós deveríamos adotar também esse procedimento. Quem quiser circular de carro no centro da cidade teria que pagar uma taxa. Para desencorajar o uso de veículos particulares, como ocorre em Amsterdã, a Prefeitura de Salvador deveria diminuir o número de estacionamentos nas ruas e aumentar a tributação tanto na compra dos carros quanto dos combustíveis. Salvador deveria controlar o trânsito nas grandes avenidas arteriais, aquelas que ligam bairros que deveriam ter sua infraestrutura melhorada para que concentrem todo o fluxo de automóveis. Assim os carros sempre passarão por elas, nunca pelas ruas menores. Os estacionamentos do centro da cidade deveriam deixar de existir e se concentrariam em zonas periféricas, para que o centro antigo e o novo da cidade fiquem livres de congestionamentos. Essa medida seria combinada com a tentativa de desenvolver os confortos urbanos nas áreas periféricas da cidade. É importante que isso seja feito também. Que essas medidas deveriam ser desenvolvidas em paralelo com o desenvolvimento de confortos urbanos nas áreas periféricas, com a criação de escolas, centros comerciais e serviços. Descentralizar o comércio pela cidade como um todo. O plano de mobilidade urbana em Salvador deveria enfatizar a necessidade que as pessoas possam morar perto do local de trabalho e a expansão do transporte público seja realizado com metrôs, VLTs ou BRTs, basicamente. Finalmente, a última das estratégias econômicas é a estratégia de intercâmbio econômico de Salvador com outras cidades, tanto da Bahia quanto do Brasil, como do exterior. O que nós estamos sugerindo é incrementar a economia de Salvador como uma economia de serviços, em transição de atividades de consumo corrente e local para atividades superiores exportáveis. Serviços prestados às empresas. Então, a ideia que nós sugerimos é que, com a articulação que seja desenvolvida entre empresas e universidades, se desenvolvam serviços e sejam prestados às empresas. Serviços sociais, como saúde e educação.
produção de conhecimento, cultura e turismo. Então, é importante que haja um esforço nessa direção. Criar as condições para Salvador se capacitar na oferta de 3 tipos de serviços, conforme já citei anteriormente. Business Services, isto é, serviço de consumo intermediário, que assegura uma infraestrutura capacitada a atrair e manter investimentos, entre os quais se destacam serviços empresariais intensivos em conhecimento, turismo de lazer e de negócios, incluindo 2 dos seus segmentos mais dinâmicos, o turismo cultural e o de eventos, e serviços sociais de consumo coletivo que podem ser crescentemente exportados para outras regiões da Bahia e mesmo para outros estados, notadamente nas áreas de educação, ensino superior e saúde, com o polo médico. Já falamos sobre isso. Transformar Salvador em Centro Nacional Exportador de Serviços Superiores, Cultura e Conhecimento. Então, é importante que a Prefeitura se articule com as universidades, com o centro de pesquisas, com as empresas, que decidam atuar na prestação de serviços superiores em cultura e conhecimento. Promover a aglutinação em Salvador de serviços das mais diversas naturezas para atender a demanda da região metropolitana de Salvador, do Recôncavo e de Feira de Santana, onde se concentra um robusto parque produtivo, bem como todo o estado da Bahia. Então é importante a aglutinação em Salvador de serviços das mais diversas naturezas para atender a demanda da região metropolitana, do Recôncavo e de Feira de Santana, onde se concentra um robusto parque produtivo, bem como todo o estado da Bahia. Então é importante que haja esse esforço. Maximizar as interligações econômicas de Salvador com o mercado mundial, com o incremento das exportações de bens e serviços produzidos na cidade e em outras regiões da Bahia, embarcados em Salvador, as quais contribuiriam para elevar os níveis de emprego e renda do município de Salvador e do estado da Bahia. Então é importante identificar quais são as demandas que existem no mercado mundial de produtos e serviços, para identificar quais são aqueles que poderiam ser desenvolvidos em Salvador, produzidos em Salvador, para exportar para o mercado mundial. Substituir importações com a produção em Salvador de bens e serviços importados, que contribuam para elevar os níveis de emprego e renda do município de Salvador. Maximizar o intercâmbio comercial de Salvador com os demais estados do país, com a produção em Salvador de bens e serviços importados de outros estados, que contribuam para elevar os níveis de emprego e renda do município de Salvador. E maximizar o intercâmbio de Salvador com sua área de influência. Salvador, por exemplo, exerce influência sobre Aracaju, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Vitória da Conquista, Barreiras, Petrolina, Juazeiro, Guanambi, Irecê, Jacobina, Jequié, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Itabaiana, Eunápolis, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Senhor do Bonfim, Alagoinhas, Cruz das Almas, Itaberaba, Ribeira do Pombal e Valença, com a produção em Salvador de bens e serviços visando atender a demanda dessas localidades. É importante determinar a demanda dessa localidade para montar uma infraestrutura de serviços em Salvador que possibilita atender essa demanda. Maximizar o intercâmbio de Salvador com a área dinâmica do estado da Bahia, como Simões Filho, Camaçari, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Juazeiro, Vitória da Conquista, Irecê, Guanambi, Barreiras e municípios do Litoral Norte, Litoral Sul e Extremo Sul, com a produção em Salvador de bens e serviços, visando atender a demanda dessas localidades. Então essas são as estratégias relacionadas com a implementação do progresso econômico da cidade de Salvador. Agora nós vamos lhes falar sobre como alcançar o progresso ambiental em Salvador. O progresso ambiental não existe em Salvador.
porque é uma cidade que não obedece os princípios do desenvolvimento sustentável. Em Salvador não há desenvolvimento sustentável porque não realiza a justiça socioambiental. Haja visto os assentamentos sociais não respeitar o meio ambiente natural. Por exemplo, as edificações existentes em costas é um exemplo de não obediência ao meio ambiente natural, aos requisitos da manutenção do meio ambiente natural. Não há ecoeficiência, porquanto as atividades econômicas agridem o meio ambiente natural. De várias formas. Inclusive com a poluição do ar, com a poluição das águas. Praticamente todos os rios existentes em Salvador estão, eu diria, todos eles contaminados pelo esgoto que é lançado diretamente nesses mananciais. E não há inclusão social. Haja vista o desenvolvimento econômico atender apenas o interesse de uma minoria privilegiada. Então, se nós observarmos esse gráfico, o gráfico que vamos lhes apresentar, que traduz o conceito de desenvolvimento sustentável, aqui dá para vocês observarem, aqui esse círculo que está aqui corresponde a preservação e conservação ambiental. Este outro aqui, desenvolvimento social. E hoje esse outro é o desenvolvimento econômico. Como já lhes falei, nós devemos, como gestores públicos, nós, como cidadãos, devemos cobrar dos gestores públicos que busquem compatibilizar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social com o meio ambiente, com a preservação e conservação ambiental. Dá para vocês perceberem aqui o seguinte, que na confluência, para que haja justiça socioambiental, é necessário que haja compatibilidade entre a preservação e conservação ambiental com o desenvolvimento social, para haver justiça socioambiental. Para haver inclusão social, é necessário que haja compatibilidade entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. E para haver ecoeficiência, é necessário que haja compatibilidade entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. Ou melhor, para que haja ecoeficiência, que é isso aqui, é necessário que haja compatibilidade entre a preservação e conservação ambiental com o desenvolvimento econômico. Para que haja inclusão social, é necessário que haja compatibilidade entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. E para que haja justiça socioambiental, é necessário que haja compatibilidade entre a preservação e conservação ambiental com o desenvolvimento social. Então, essa é a condição para que o desenvolvimento sustentável se realize.
Salvador não é uma cidade sustentável, porque não tem política de desenvolvimento econômico e social compatível com o ambiente natural. Salvador é uma cidade que apresenta vários problemas ambientais, que requerem solução imediata. Os principais problemas ambientais que requerem superação são os seguintes: poluição sonora, poluição visual, poluição do ar, desmatamento, coleta, tratamento e disposição final do lixo urbano, excesso de consumo e desperdício da água, poluição dos mananciais por resíduos domésticos e industriais, congestionamentos frequentes de veículos, ocupação desordenada do solo urbano, verticalização das edificações, inundações na ocorrência de chuvas intensas e gigantesca desigualdade social. Então, é uma cidade, não é sustentável, porque não tem política de desenvolvimento econômico e social compatível com o ambiente natural. Para que Salvador alcance o progresso ambiental, é preciso que os vereadores e prefeitos de Salvador adotem políticas públicas orientadas para o adequado planejamento e o controle do uso da terra, a fim de evitar a degradação dos recursos naturais. Os vereadores e prefeitos de Salvador precisam adotar políticas claras e abrangentes de saneamento básico. Tem que evitar, por exemplo, o lançamento de esgotos nos rios das cidades. É necessário que a coleta e o tratamento de lixo aconteça com eficiência e efetividade. E que a gestão da água, com coleta, tratamento, economia e reuso, sejam realizados com efetividade. Que o sistema de transporte seja racional, privilegiando o transporte de massa com qualidade e segurança. Que haja ações que preservem e ampliem áreas verdes. É preciso que plante árvores e não que elimine as árvores que existem na cidade, como tem ocorrido praticamente em todas as administrações das cidades. E o uso de energias limpas e renováveis, como energia solar, energia eólica. E, sobretudo, que a administração pública seja transparente e compartilhada com a sociedade civil organizada. E isso tem sido uma deficiência muito grande das administrações públicas em Salvador. Elas são reativas à ideia de compartilhar a administração da cidade com a população. Os vereadores e prefeitos de Salvador precisam adotar também um plano de adaptação às mudanças climáticas globais, especialmente aquelas sujeitas a eventos extremos, como chuvas inclementes, com deslizamento de terra nas encostas, inundações, e o planejamento contra o aumento previsível do nível dos oceanos resultantes do aquecimento global. Então, é importante que tudo isso seja feito para que o progresso ambiental de Salvador seja alcançado. E nós devemos eleger vereadores e prefeitos de Salvador que estejam comprometidos com essa perspectiva. E, finalmente, o último tópico que nós vamos abordar diz respeito a como alcançar o progresso social de Salvador. Eu diria que o desenvolvimento de uma sociedade deve perseguir como principal objetivo o progresso social. Este é que é o principal objetivo. Todo esforço que seja feito na área da economia, na área da sociedade, na área do território, na área do meio ambiente, tudo isso deve ser feito tendo como principal objetivo o progresso social. Todo esforço realizado nos planos da economia, da sociedade e do território
devem ter como objetivo o progresso social. São 3 as dimensões do progresso social. Primeiro, o atendimento às necessidades humanas básicas, com nutrição, cuidados médicos básicos, fornecimento de água, saneamento, moradia, segurança pessoal para toda a população. Essa é uma deficiência flagrante em nossas cidades. Segundo, atendimento dos fundamentos de bem-estar da população. Que a população tenha acesso ao conhecimento básico, acesso à informação e comunicação, saúde e bem-estar, seja propiciado saúde e bem-estar, e que haja sustentabilidade dos ecossistemas existentes nas cidades. Tudo isto, Salvador é altamente deficiente. Muito precisa ser feito para que haja o atendimento dos fundamentos de bem-estar da população. Em terceiro lugar, é que haja oferta de oportunidades. Que seja assegurado direitos individuais, as liberdades e escolhas individuais. Que haja tolerância e inclusão social. Que haja acesso à educação superior para toda a população. Em outras palavras, temos aqui um gráfico que ilustra como deve ser alcançado o progresso social. O progresso social é que, primeiro, o atendimento às necessidades humanas básicas. Segundo, fundamentos de bem-estar da população. E terceiro, oferta de oportunidades. Esses 3, para que haja progresso social, é necessário que esses 3 aconteçam simultaneamente. Se houver lacunas aqui, progresso social não acontece. E é o que ocorre em Salvador. Progresso social não acontece em Salvador porque a cidade não atende na plenitude às necessidades humanas básicas. Seus cidadãos. Não faz com que seus cidadãos melhorem sua qualidade de vida e seu bem-estar, e não garante que todos os habitantes atinjam seu pleno potencial, oferecendo a toda a população as oportunidades necessárias para seu crescimento. Antes de tudo, os vereadores e prefeitos de Salvador precisam criar as condições para reduzir ou eliminar a desigualdade de renda existentes. Tem que haver um esforço gigantesco nesse sentido. O nível de desemprego e de desocupados também tem que ser reduzidos ou eliminados. Como também devem ser reduzidos ou eliminados o nível de pessoas abaixo da linha de pobreza, o número de pessoas morando em favelas e das pessoas que vivem nas ruas. É inadmissível que isso exista em Salvador. Para fazer com que Salvador alcance o progresso social, é preciso que os vereadores e prefeito planejem e elaborem projetos visando a realização de investimentos públicos e privados nos serviços de saúde, saneamento básico, habitação popular, assistência social e segurança pública, para atender às necessidades humanas básicas, nos sistemas de educação e saúde e nos ecossistemas ambientais, para atender os fundamentos de bem-estar da população e assegurar as oportunidades para toda a população, garantindo os direitos individuais, a liberdade de escolha, tolerância e inclusão social, com acesso à educação superior para toda a população. Salvador precisa também criar as condições para reduzir ou eliminar as desigualdades de renda existentes, o nível de desemprego e de desocupados,
de pessoas abaixo da linha de pobreza, o número de pessoas morando em favelas e de pessoas que vivem nas ruas. Estas são, meus amigos, as minhas sugestões para que cada um de vocês possam fazer escolhas dos candidatos que sejam mais qualificados e que estejam comprometidos com esses objetivos. Eu creio que o que eu estou propondo não representa nenhum absurdo. Pode até ser vista como utópica. Geralmente, toda proposta que visa mudar radicalmente a situação econômica, social e ambiental de um país ou de uma região é vista como utópica diante das experiências de vida mal sucedidas que nós temos tido ao longo da história. Mas é preciso quebrar com esta lógica que tem prevalecido até então. Quer dizer, uma forma de nós, como cidadãos, como eleitores, contribuirmos para desenvolver a cidade é eleger os melhores administradores públicos para cuidar dos problemas enfrentados pela cidade. Eu creio que o que nós apresentamos está respaldado em muitas fontes que se viram de base para o trabalho que nós elaboramos. Em primeiro lugar, nós tomamos por base um livro que nós publicamos, Os Fatores Condicionantes do Desenvolvimento Econômico e Social, publicado pela editora CRV em 2012, editora CRV de Curitiba, em que nós indicamos quais são os fatores que condicionam o desenvolvimento econômico e social. E esses fatores que condicionam o desenvolvimento econômico e social foi resultado da pesquisa que nós desenvolvemos na época do nosso doutorado. O resultado dessa pesquisa se transformou nesse livro, que informa exatamente como os países, cidades e regiões do mundo foram bem-sucedidos no processo de desenvolvimento e conseguiram, digamos assim, compatibilizar esses fatores todos: economia, sociedade, território, o progresso econômico, social e ambiental, e de tal maneira que esses países, essas cidades, essas regiões alcançaram elevado nível de desenvolvimento. Nós também nos apoiamos quando nós propusemos que a Prefeitura de Salvador elaborasse um plano para fazer frente ao previsível aumento do nível dos mares. E isso se baseou também numa publicação que nós elaboramos e que foi publicada pela editora Viena de São Paulo em 2006, o aquecimento global e catástrofe planetária. Então, quando nós estamos propondo que seja elaborado um plano para fazer frente ao previsível aumento da elevação do nível dos mares, nós nos apoiamos numa pesquisa que nós realizamos e que se transformou no livro Aquecimento Global e Catástrofe Planetária. Nós levamos em conta também artigos que nós publicamos
em vários sites, tanto no Brasil quanto no exterior, relacionados com a racionalização da mobilidade urbana em Salvador, quando falamos da questão do transporte, sobre o planejamento da cidade, os dados que nós apresentamos sobre as deficiências de Salvador na economia, no meio ambiente e as deficiências sociais, nós analisamos as fragilidades do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador, numa publicação também que nós publicamos em vários sites, como as fragilidades do PDDU na promoção do desenvolvimento econômico de Salvador. Nos baseamos também, quando nós defendemos a necessidade de transformar Salvador numa cidade sustentável, no artigo que nós publicamos em vários sites. O título do artigo é Como Transformar Salvador em Cidade Sustentável. Nós nos apoiamos também numa publicação de Paulo Henrique Almeida sobre a economia de Salvador e a formação de sua região metropolitana. Uma publicação de Bourget Garnier, Geografia Urbana, publicado pela Fundação Calouste Gulbenkian de Lisboa. Nós também nos baseamos numa publicação do CAL Bahia, Como anda o Plano de Mobilidade Urbana de Salvador. Nós nos apoiamos também em estudos econômicos da FIP, com a caracterização atual da cidade de Salvador. Nós nos apoiamos também numa publicação de Natália Garcia sobre Amsterdã, cujo título é Amsterdã, Planejar é a Regra, Fluidez e a Sensação. Nos apoiamos também no Plano de Mobilidade Urbana de Salvador, publicado pela CEMOB. Nos apoiamos também, finalmente, na publicação de Michael Porter, Scott Sterling e Michael Green, Sumário Executivo do Índice de Progresso Social. E foi exatamente esse sumário executivo que permitiu constatar e, inclusive, a partir de outros indicadores, chegar à conclusão de que, para haver progresso social, é necessário que haja um atendimento às necessidades humanas básicas, o atendimento do fundamento de bem-estar da população e a oferta de para a população. Portanto, meus amigos, eu espero que tenha sido esclarecedor para todos vocês esse ponto de vista que eu apresento. Esta é a minha visão do que seja um planejamento de uma cidade como Salvador nas condições atuais de pandemia da Covid-19 e de existência de gigantescos problemas econômicos, sociais e ambientais que precisam ser superados. Eu tenho a dizer que o que nós estamos propondo para Salvador se aplicaria também a várias cidades do Brasil. Claro que com os ajustes necessários com relação às estratégias econômicas. Cada cidade tem especificidades, como também com relação às estratégias ambientais e às estratégias sociais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que fica aqui essa minha sugestão de que vocês sejam exigentes a votar em seus candidatos. Não votem em qualquer candidato.
Só voto em candidatos que estejam comprometidos com o combate efetivo à Covid-19, nos termos da nossa proposta de estratégias, e que esteja comprometido com o progresso econômico, ambiental e social em Salvador. É isso que eu tinha a dizer. Agradeço pela atenção e meu abraço fraternal.